Deixa eu ver o que disseram aqui no chat antes de começar. Não, isso aí a gente vê na prova, entendeu? Na prova, é, na prova ou na hora das atividades, a gente vê quem realmente está participando, quem realmente está. Ó, eu vou. Entendeu? Aí, vamos ver. Alan, avise aos demais aí que tá atrasado. Que não entrem mais, que eu não vou aceitar. Aceitei você porque eu tava aqui, viu? Agora, quando eu abrir o slide, não vou aceitar mais ninguém. Vocês estão vendo minha tela, não, né? Beleza. Era isso que eu já tava já. Ó. E agora, estão vendo? Ah, agora tá indo, né? Vou começar. Pronto, então. Oi? Não entendi. Veja só, essa apresentação eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula. Então, se você já tiver lá, não é necessário copiar, tá entendendo? Mas se caso tiver alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, algum ponto, você anota e depois me pergunta, ok? Então, como foi decretado, né, que eu coloquei no conteúdo programado, que eu postei no Google Sala de Aula, o nosso primeiro assunto, o nosso primeiro tópico são as noções de conjunto, certo? Começando nós com a introdução, igualdade de conjunto e subconjuntos. Agora eu pergunto para vocês, o que é um conjunto? Sim, certo, um conjunto de número, é um conjunto de que mais? Como você pode dizer assim? Hum, pronto, boa. Pronto, então, é isso mesmo. Então, dizendo assim, com palavras mais claras, o conjunto ele é uma coleção de objetos, ok? Como fala aqui, ó, de uso decorrente da matemática, a noção básica de conjunto não é definida, ou seja, é aceita intuitivamente. Quando a gente fala assim, que essa definição de conjunto ela é aceita, a gente chama isso de noção primitiva. Tá vendo aqui? Uma noção primitiva porque ela não tem uma definição concreta, ela não tem, vamos dizer assim, uma identidade. O primeiro matemático a utilizar essa noção primitiva foi George Cantor, que ele nasceu na Rússia, mas só que viveu na Alemanha, né? Então, a noção de conjunto, segundo Cantor, designa numa coleção, como eu disse, numa coleção de objetos. Quando falou números, rapaz aí falou números, certo? O conjunto de números. Porque o números é um objeto. Um objeto definido e ele faz parte de um determinado conjunto. E esses números, no caso, esses objetos que estão sendo guardados, vamos falar dessa forma, guardados no conjunto, a gente chama eles de elementos. Então é muito importante isso, tá entendendo? Você tem que ter uma noção dos elementos que vai estar acoplado, que vai estar contido naquele conjunto, pertencente àquele conjunto. Então a gente tem aqui as notações, né,
dessas noções primitivas. Primeiro, o conjunto, que é designado, certo, por uma letra maiúscula. Então, uma letra maiúscula sempre irá representar um conjunto. O elemento será representado por uma letra minúscula. E tem aqueles sinais de pertinência que vai estabelecer uma relação. E ele está assim, ó. Esse símbolo, que é esse E aqui redondo, e o nome dele vai ser pertence a. Pronto, ok. Esse símbolo aqui, o nome dele é o símbolo pertence a, ou apenas pertence, ok? Muito bem, agora a gente vai para um exemplo bem simples. Ó, se A é o conjunto, você vê aqui, ó, a letra maiúscula, representando o conjunto das cores da bandeira do Brasil. Então, a gente tem o conjunto das cores da bandeira do Brasil. E cada cor vai ser representada por uma letra. A letra V vai representar o verde. A letra A vai representar o amarelo. A letra Z vai representar o azul. E a letra B vai representar o branco. O branco. Então, podemos falar que V, A, Z, B são elementos de A, o qual pode ser representado colocando-se os elementos entre chaves. Tá vendo aqui? Chaves é esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho ele vai limitar os elementos do conjunto. Aí podemos dizer que V pertence a A minúsculo, né, pertence a A, Z pertence a A e B pertence a A, onde cada uma dessas letras minúsculas representa a cor da bandeira do Brasil. E o conjunto A é que representa as cores da bandeira do Brasil, ok? Cada elemento, cada letrinha minúscula representa uma cor e o conjunto A maiúsculo aqui representa todas as cores. Voando em quê? Qual é a dúvida? É porque, veja só, o conjunto, ele é uma coleção de objetos. Esses objetos a gente vai chamar de elementos, ok? Vou voltar aqui para você ver. Ó, tá vendo? Aqui, ó, o conjunto, coleção de objetos bem definidos e discerníveis, chamados elementos. O conjunto é uma coleção de objetos e esses objetos vão ser chamados de elementos. O conjunto, ele é representado por uma letra maiúscula, como a gente vê aqui, ó, letra maiúscula, pode ser A, pode ser B, pode ser C, qualquer letra do alfabeto vai representar o conjunto, portanto que ela seja maiúscula. O elemento, ele é representado, pode ser representado por um número ou por uma letra minúscula. E esse símbolo aqui de pertinência, ele vai indicar se o elemento pertence ou não àquele conjunto. Aí aqui o exemplo que eu dei foi sobre as cores da bandeira do Brasil, onde cada letra minúscula vai representar uma cor. Aqui, ó, o V vai representar o verde, o A vai representar o amarelo, o Z vai representar o azul e o B vai representar o branco. Aí, para poder limitar esse conjunto, a gente vai representar ele assim, ó. A,
que é o conjunto das cores da bandeira do Brasil. Essa é a coleção. É igual, aí coloca entre chaves para poder limitar os elementos e postar cada elemento. O V, que é o verde, o A, que é o amarelo, o Z, que é o azul, e o B, que é branco. E aí a gente afirma que o V pertence a A, né? Você concorda que tem verde na bandeira do Brasil? Certo. Aí, mais uma vez, o A pertence a A, o A de amarelo pertence ao conjunto A, o Z, que representa o azul, pertence a A, e B, que representa a cor branca, também pertence a A. Ok? Você entendeu agora ou ainda está meio perdido? Pronto, se você entendeu, aí eu posso prosseguir. Certo, muito obrigado. Viu? Mas se tiver qualquer dúvida mesmo, pode interromper, pode falar, viu? Que eu não quero que ninguém saia aqui sem entender o assunto, não. Beleza? Vamos seguir. Então, gente, temos os símbolos aqui, que é aquele Ezinho, ó, que a gente viu no começo. E temos também esse aqui. Esses símbolos eles são usados para expressar negações do pertence e do igual, respectivamente. Então, ele quer dizer o quê? Voltou aqui, peraí, deixa eu... Ele quer dizer o quê? Que quando esse símbolo aparecer entre o elemento e o conjunto, quer dizer que ele não pertence. E quando esse símbolo aparecer entre dois elementos, quer dizer que são diferentes. Se esse pertence... Oh, pode falar. Ele tá mandando no chat aqui do... Peraí, deixa eu ver aqui. Porque eu tô no slide aqui aberto. Tem uma pessoa querendo entrar. Quem foi? Cadê? Qual é o nome dele? Oi, Jim? Oi, pode falar. Hum. Qual é o nome dela? Certo. Então, eu esqueci o nome dele. É Gabriel, né? Não é esse teu nome? Oi? Pronto, então veja só. O que tipo de mensagem tá mandando que eu não tô nem... Ah, sim. Certo, pode falar. Hum. Pode falar, Júlia. Qual o nome dela? Vá, peça para ela entrar o mais rápido possível, que a gente já tem já pouco tempo, viu? Tem que ter muito cuidado com isso, viu, gente? Acontece, acontece.
Pela manhã? Sim, sim. Deixa eu só ver o horário aqui para eu me lembrar, que eu também às vezes eu esqueço. Tanto que é que ontem eu mandei a frequência no grupo pensando que a aula era ontem, mas a aula é hoje, né? É Vitória? Pronto, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Amanhã é sexta, não é isso? Pronto, amanhã eu vou estar no primeiro B, na primeira e segunda aula. Aí, após o lanche, eu vou estar no primeiro A e na última aula no primeiro C. Oi? É, vamos lá. Ó, outra pessoa já pediu para entrar. Ó. Pode ser não. Vamos lá. Então, continuando, é, esses dois símbolos aqui se chama não pertence e esse aqui se chama diferente, que é respectivamente a negação de pertence e a negação de igual. E aqui a gente aproveita o exemplo anterior e a gente vê que o V de verde ele é diferente do A de amarelo. Ele também é diferente do Z, de que é azul, e do B, que é branco. Ok? E aí, a gente pode falar da cor preta, que aí a gente representa pela letra P, minúsculo, e podemos dizer que P de preto, ele não pertence a A. Por que ele não pertence a A? Alguém pode me dizer? Sim, a gente sabe que o sinal não pertence, mas será que ele está dizendo a verdade? O preto, ele faz parte do conjunto da bandeira do Brasil? Pronto, não tem preto, hein? Exatamente, é isso aí que a gente tem que entender. Ó, não é porque o símbolo está dizendo que não pertence, que ele não pertence. Então, é se ligar nessa parte. A cor preta não pertence porque não tem preto na bandeira do Brasil, ok? E aqui embaixo a gente tem uma outra anotação. Oi. Exatamente, é isso aí. Pode ter uma pegadinha, tá entendendo? Por exemplo, eu podia dizer aqui que o V o V não pertencia a A, mas o V pertence, né? A gente sabe, porque o V representa o verde e o verde está na bandeira do Brasil. Aí poderia usar uma pegadinha. Aí vocês têm que prestar atenção nos elementos do conjunto. E aí dizer, ó, V não pertence a A. Mas V não é verde, e verde não está na bandeira do Brasil, então isso é falso. Aí você já fica ligado, ok? Aí aqui embaixo temos uma outra representação que talvez eu não cobre tanto. Né? Primeiro eu vou trabalhar isso aqui com vocês de forma presencial, certo? Que a gente pode dizer o quê? Que x A é igual a x, tal que x é cor da bandeira do Brasil. Então x pode ser verde, x pode ser azul, x pode ser amarelo, x pode ser branco. Aí esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo, esse símbolozinho aqui, esse traço aqui, ó, a gente diz que ele é tal que. Toda vez que você vê esse traço na vertical, aí você vai ler aqui, ó, tal que. Ok? Vou passar. Pronto, e aqui estão. Deixa eu dar uma corrigida aqui nesse. Que esse 5 não era para estar aqui. Isso aqui é igual.
Pronto, uma coisa também é a igualdade de conjuntos. É muito importante a gente ver aí os elementos do conjunto, tá entendendo? E compará-los. Aí, se você perceber que tem dois conjuntos, aqui um conjunto A e um conjunto B, ao comparar esses elementos, eles são iguais. Então, se todos os elementos que estão em A pertencem a B, isso quer dizer que todo elemento de B também pertence a A. Define que A é igual a B. Resumindo bem, quando a gente tem dois conjuntos e esses dois conjuntos têm os mesmos elementos, quer dizer que eles são iguais. Como no exemplo aqui. Tá aqui, ó. Se A é igual, aí temos essas três letrinhas. A, B, C. E o conjunto B tem B, C, A. Não está importando a ordem. Mas eles têm os mesmos elementos, que são as letras A, B e C. Então a gente pode dizer que eles são iguais, certo? A mesma coisa aqui. Se a gente vê essa equação aqui, ó. A é igual a x, tá ok? X menos 2 é igual a 5. Então, e o conjunto B é igual a 7, né? Só tem um elemento 7. Mas veja só, aqui nessa equação a gente sabe que o único número, quando a gente subtrai 2 é 5, é 7. Então, x vai ser sempre igual a 7. Portanto, A é igual a B. Agora, uma coisa muito interessante. Ó, se A é o conjunto das letras da palavra garra e B é o conjunto das letras da palavra agarrar, temos A igual a B. Por que vocês acham que A é igual a B? Certo, isso mesmo. Independendo da quantidade de elementos, a gente vê aqui, ó, que, por exemplo, a palavra garra, ele repete o A duas vezes e o R duas vezes. Já na palavra agarrar, o A se repete três vezes e o R também se repete três vezes. Oi. Não, interseção pode ser também, mas interseção vai ficar um pouco para depois. Aqui a gente só está trabalhando os elementos iguais. Quando o conjunto são iguais. A interseção, ela pega alguns elementos que são iguais, mas não todos. Entendeu? Certo? Aí, mesmo tendo as letras A e R se repetindo de forma diferente, o que vai importar são os únicos elementos. No caso, o A, o G e o R. Poderia se repetir 1000 vezes aqui o A, poderia se repetir 1000 vezes o R, mas o que vai interessar são só apenas um de cada vez. Se eu pegar, por exemplo, um conjunto e dizer que ele é 1 e 2, aí eu pego o outro conjunto e faço 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Eles são iguais, porque os únicos elementos que tem naquele conjunto, que pertencem àqueles dois conjuntos, é o número 1 e o número 2. Certo? Ó, isso aqui é uma observação que é muito fácil, né, de se explicar, como, por exemplo, há conjuntos que possuem um único elemento, são chamados de conjuntos unitários. Então, se você vê um conjunto que tem apenas um elemento, é chamado de conjunto unitário. Já está dizendo unitário porque ele tem um elemento. E aqueles que não possuem elementos são chamados de conjunto vazio, certo? O conjunto vazio é aquele conjunto que
não tem nenhum elemento nele. Se você observar essa anotação aqui, ó, as chaves só apenas com um espaço, você já vai saber que é o conjunto vazio. Ou é esse símbolo aqui, né? Que é uma letra grega chamada φ. Aí ela também é um conjunto vazio. Aí aqui temos exemplos do conjuntos unitários. Ó, temos aqui, ó, A igual a 5. É o único elemento que tem nesse conjunto, então ele é unitário. E B é quem? X, tal que X é a capital da França. Obviamente que a única capital que a França tem, né, o país França, a capital dele é Paris. E o conjunto vazio é esse aqui, ó. Um exemplo. C é o conjunto das cidades de Goiás banhada pelo Oceano Atlântico. A gente sabe que Goiás é um estado que fica no centro-oeste e não tem praia, né? Não tem mar. Então, ele vai ser um conjunto vazio. E, deixa eu ajeitar isso aqui de novo, eu não sei porquê, eu acho que foi algum bug na hora de salvar. Deixa eu ver aqui. E D é assim, ó. X, tal que X é diferente de X. Isso é impossível, né? Você tem um número que é diferente dele mesmo. Então, ele vai ser também um conjunto vazio. Aí aqui, ó, outra observação. Há conjuntos cujo elementos são conjuntos como elementos. Então, tem um conjunto dentro do conjunto, e esse conjunto será elementos, como a gente vê no exemplo aqui, ó. Ok? E aqui tem uma observação importante. A gente vê aqui o A entre chaves, certo? Ele é um conjunto unitário que está dentro do conjunto F. Então, isso eu posso afirmar que o A, sozinho, sem a chave, ele não pertence a F. Com isso, a gente vê aqui, ó, que A sem chave é diferente do A com chave. Com isso, tem aqui uma tarefinha para vocês responderem, certo? Vocês podem digitar, você pode escrever e postar no Classroom lá, isso aqui. Eu quero que vocês respondam isso aqui. Eu quero que vocês respondam isso aqui com as palavras de vocês, ok? Pronto. Isso aqui é uma representação de conjunto. Quando você vê aqui, ó, uma região limitada por uma linha reta que não se cruza, é chamado de diagrama de Venn. É uma forma de representar conjuntos. Como, por exemplo, a gente tem aqui o conjunto A e seus elementos é o 0, 2, 4, 6 e 8. E aí a representação do diagrama de Venn, a gente vê cada elemento aqui, ó, com um pontinho do lado, e ele localiza o elemento do conjunto. O diagrama de Venn pode ser tanto um círculo, um quadrado, um triângulo, ou até mesmo essa figura aqui toda troncha, né? A gente tá vendo aqui que ela tem umas erosões e tal. Essa é uma representação muito comum. Pronto, aí aqui são os subconjuntos, né? O subconjunto, ele é... Peraí, viu, gente? Que ainda tá... Tem alguns erros aqui, acho que é na hora de salvar que ele dá esse bug. Pronto.
que tem alguns elementos, tem os conjuntos que eles completam outros, né? Isso é chamado de subconjuntos. Por exemplo, consideremos os conjuntos A, aí tem aqui, A é igual a X, tal que X é a letra da palavra ralar. E B, né, X, tal que X é a letra da palavra algazarra. Ou seja, o conjunto A tem aqui as letras R, A e L. E o conjunto B tem A, L, G, Z e R. Note que os elementos, todo elemento de A é também elemento de B. Nesse caso, dizemos que A é um subconjunto ou parte de B, que é indicado por essa notação aqui, né? A, aí tem esse Czinho aqui, né? Que é um pouco mais achatado que o normal. B, que a gente lê assim, que A está contido em B. Ou A é um subconjunto de B. Ou A é uma parte de B. Ainda tem isso aqui, né? Ó, essa aqui a gente diz que B, aí o mesmo símbolo assim, bem parecido, só que ele vai estar ao contrário, né? E A, que a gente quer dizer o quê? Que B contém A. Beleza? Tudo de novo? Veja. Pronto, veja só. A gente tem aqui o conjunto A, que o conjunto A é formado pelas letras da palavra ralar. E o conjunto B das as letras que formam a palavra algazarra. Entendeu? Aí, já entendeu daí mesmo? Pronto, beleza. Mas, assim, para não ficar parado no tempo, aí o A, ele tem esses elementos, R, A e L. E o B tem os elementos A, L, G, Z, R. E a gente nota que o elemento de A, todos os elementos de A têm B. E nesse caso a gente diz que A está contido em B ou B contém A. Ok? Pronto, isso é muito simples, viu? Aí a gente vê que o contém, né? Não, o está contido, esse é está contido, é chamado de sinal de inclusão, que estabelece uma relação entre os conjuntos. A relação de inclusão entre. Oi. Pronto, eu vou dar uma carreirinha aqui, que também a gente teve que esperar as outras pessoas entrarem, né? Aí a relação de inclusão, a relação de inclusão entre dois conjuntos A e B pode ser ilustrada por meio do diagrama de Venn. A gente vê aqui, né? Que tem o B fora aqui, ó, bem grandão, não é isso? O B aqui, ó. Tudo isso aqui que está fora, né? Que está entre a linha azul, é os elementos do conjunto B. E esse aqui são os elementos do conjunto A que está dentro de B, ok? Aí esses símbolos aqui, que é a negação do está contido e o de contém. Então, quando aparecer esse C aqui com um traço, a gente diz o quê? Que A não está contido em B. E se aparecer esse símbolo aqui, quer dizer que B não contém A. Aqui são as propriedades. As propriedades de conjuntos, que é a relação de inclusão. Essa propriedade ela pode ser reflexiva, é que quando A é igual a A, obviamente,
A transitiva quer dizer o quê? Se A está contido em B e B está contido em C, A está contido em C também. Ou seja, os elementos de A que está em B e se tem elementos de B que está em C, então os elementos de A também vão estar em C. Ok? E tem a antissimétrica, que quer dizer o quê? Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Só você observar isso aqui, né? Que se um conjunto, se ele está contido nesse aqui e o outro também está contido nele, eles são iguais, ok? Eu vou deixar a aula para depois, certo? A gente vai continuar, se eu não me engano, amanhã a gente tem. Oi. Oi? Ah, é aqui, ó. É esse aqui, ó. Vê só, esse aqui, certo? Mas aí eu vou postar isso aqui lá, entendeu? Eu vou postar lá, não se preocupe não. Agora mesmo vou postar. Aí amanhã, na aula remota, na aula presencial a gente vai conversar mais algumas coisinhas. Mas quem é que vai amanhã? É o grupo 2, não é isso? Pronto. Aí amanhã eu dou uma conversada com vocês a respeito desse assunto. E aí, na aula remota, a gente termina essa aula e faz outro exercício. Ok? Desculpe aí pela demora, assim, né? Da, da hora da aula. Mas para vocês não perder mais tempo e também não passar da tolerância, já estão liberados, viu? Podem ir. Boa tarde para você também. Boa tarde.